Fala, fala galera, sejam bem-vindos à primeira aula do meu curso de matemática básica, onde eu vou ensinar para vocês o que vocês precisam aprender e que ninguém fala por aí. Então vão ser aulas bem didáticas, bem ilustrativas e que vão te ajudar a entender os conceitos de matemática, que eu acho que é o que falta para a maioria das pessoas. Não é saber fazer continha, não é decorar como se faz a conta, mas sim entender a matemática de verdade. Então é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá certo? E deixando um aviso de como funciona a aula. As aulas principais vão ser essas daqui, eu vou passando para vocês as coisas, vai ter uma sequência e tal, mas caso você tenha mais dificuldades do que aquilo que eu estou passando aqui, por exemplo, você não sabe fazer soma direito, você quer aprender como fazer soma, coisas mais técnicas. Eu vou gravar vídeos mais técnicos que vão ser tipo assim, aulas opcionais para quem tem dificuldade nisso, porque eu acho que a maioria das pessoas sabe somar, a maioria das pessoas sabe subtrair, então essas aulas vão ser meio que opcionais e aqui você vai entender os conceitos principais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber para você começar a ficar bom em matemática é que matemática lida com números. E números são coisas abstratas, né? Não existe números andando por aí. Você sabe o que é, por exemplo? Vamos lá. Você sabe, por exemplo, se eu desenhar esse negócio aqui, ó. Você sabe o que é isso, né? Isso aqui é uma árvore, ok? Agora você já viu isso daqui andando na rua? Você não viu o número 1 andando na rua, então você não sabe o que é o número 1 direito. A gente tem uma noção, né? Porque a gente vê essas letras em números e tal. O que é isso? Mas a gente não sabe o que é. Então nessa aula a gente vai começar a criar uma imagem melhor sobre isso daqui, beleza? Por que tem um negocinho aqui? Pronto. Então a gente vai começar a criar uma imagem melhor. E como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou usar um carinha que a gente conhece muito bem, que a gente está até familiarizado, que é a moeda. Então durante essa aula, o que eu quero que você faça? Durante ou depois da aula, não sei. Eu quero que você pegue moedas. Ou moedas, se você não tiver muita moeda, você pode usar feijão, você pode usar qualquer coisa que você tem muita quantidade. Né? Então a moeda eu acho bem fácil, não precisa nem ser de 1 centavo, de R$1, pode ser de qualquer valor, só para a gente contar essas moedas. Né? Então o número 1 a gente representa como? Uma moeda. Número 2, 2 moedas. 3, 3 moedas. 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então se a gente pegar essas moedas e juntar elas e agrupar elas de algum jeito, elas vão representar um outro valor, certo? Então, basicamente, se a gente somar mais uma moeda dá 2, se a gente somar mais uma moeda dá 3, se a gente somar mais uma moeda dá 4. E você vê que nesse caso aqui, cada número que a gente formou com essas moedas tem um formato diferente, né? Um agrupamento diferente. Isso tem um porquê, tá? Se você conseguir formar essa imagem desses números na sua cabeça, você entender esse porquê que a gente vai explicar durante essa aula, vai mudar a sua percepção das coisas, tá? Você vai entendendo o quanto que isso é importante pra gente. Vamos lá. Beleza. De 1 até 10 ficou fácil. Agora imagina que eu te perguntasse quantas moedas tem aqui. Difícil, né? Elas estão espalhadas, elas não estão organizadas. E para a maioria das pessoas, isso daqui são os números da matemática. Sabe quantas moedas tem aqui? 78. Quando eu falo para você o que é 78, você consegue me responder o que é o número 78? Como que a gente pode organizar esse 78? Né? Você consegue me dizer? Por exemplo, quando eu penso em 78, vem instantaneamente que é 60 mais 18. 60 é múltiplo de 3. São 10 grupos de 3. 18 são 3 vezes 6. Né? Então, existe um agrupamento na minha cabeça quando eu penso. Na sua vem esse agrupamento? Vem essa organização? E essa é uma questão importante para você começar a trabalhar com álgebra na matemática. Tá? Se a gente pegasse essas moedas e organizasse, né, de um jeito simples, a gente teria o quê? Agrupa em 10, agrupa em 8. Visualmente, ficou mais fácil ver as moedas desse jeito? Me diz aí. Você consegue só de bater o olho entender que aqui tem 78 moedas? Consegue, né? Você vê como a organização
visual das coisas, a organização da informação, ela é importante para a gente entender a matéria. E é basicamente isso que a gente fala bastante no curso Gabaritei. Se você consegue entender, organizar a informação, ela faz sentido. Se você não organiza a informação, ela fica assim, desse jeito. E você não consegue aprender nenhuma matéria, seja matemática, geografia, história. Quanto mais você vai organizando, mais sentido vai sendo criado. E você pode mudar também essa organização de uma certa forma que fique assim. 78. A gente pega aquelas moedas de 10, transforma aquelas 10 moedas, transforma numa moeda de 10, diferente, uma moeda de ouro, aqui é uma moeda de cobre, por exemplo. Junta 7 moedas, fica visivelmente claro quantas moedas tem aqui, né? 78, 70 mais 8. Que é justamente, olha só, a forma como a gente organiza os números, não é? Quando a gente faz contas, quando a gente soma, multiplica, divide e tal, a gente faz como? Vamos fazer uma conta bem simples, né? Vamos pensar assim. Quando a gente fala 78, dificilmente a gente pensa em 70 mais 8, né? Que é o que está lá embaixo. A gente não pensa em 70 mais 8. Quando a gente fala de 232, a gente não pensa que é 200 mais 30 mais 2. Né? E quando você começa a pensar desse jeito, faz todo sentido. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma soma, vamos fazer uma soma aqui, bem simples. 182 mais 53. Vamos mudar, mais 59. Né? Quando a gente faz essa soma aqui, do jeito que a gente aprendeu, deixa eu escrever aqui que vai ficar mais fácil. Passa para cá. Quando a gente faz a conta do jeito que ensinaram a gente na escola, como que é? 182 mais 59, né? A gente faz o quê? A gente alinha unidades com unidades, dezena com dezena, centena com centena. Por quê? Faz sentido você pegar uma nota de 10, uma moeda aqui, dessa, somar com essa daqui e falar que dá 20? Não faz sentido, né? Por isso que na hora de a gente somar, a gente organiza as coisas, né? Quando passa um para cá, significa o quê? Que aqui a gente fechou 10 moedas, a gente pode fazer uma troca. A gente vai trocar 10 moedas de 1 por uma moeda de 10. Então a gente mandou uma moeda de 10 para cá, olha só. 5 mais 8 mais 1, quanto que dá? 13, 14. 14 passou de 10 de novo. A gente cria uma moeda de 100 e passa a moeda de 100 para cá. Deu 241. Né? Então a gente faz esse trabalho aqui, ó, decorando, e a gente não entende o que está acontecendo aqui, né, nessa conta. Geralmente a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo ali. E é isso, galera. A gente está fazendo trocas, né? A gente está pegando 10 moedas de 1 centavo, trocando por uma moeda de 10 centavos. Se juntar 10 moedas de 10 centavos, a gente vai pegar uma moeda de R$1, que vai valer o quê? 100 centavos. Então, sabe aquela matéria de unidades, de quilômetros, centímetros, coisa de conversão de unidade que cai no vestibular, geralmente no Enem? É isso. É uma coisa simples que a gente utilizava na hora de fazer soma. E tem gente que erra essa questão. Por quê? Porque não entende o conceito. Então aqui eu quero começar a trazer essa visualização para vocês. Vocês entenderem conceito de troca, conceito de unidade, conceito de agrupamento para você conseguir entender os números, beleza? A aula está seguindo esse ritmo. Eu quero que você pegue as moedas na sua casa e você experimente, que você sinta na pele, né? Pegue os números ali e vai brincando, vai tentando entender, beleza? Próximo passo que a gente vai falar aqui é sobre somas, né? Quando você vai fazer uma soma, 7 mais 8, por exemplo, como é que você faz? Aqui tem 7, aqui tem 8. Junta esses números aí, do jeito que está aqui. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui? Vai ficar um amontoado de número. Como que você calcula isso daqui? Por isso que as pessoas demoram para fazer a soma, porque elas fazem a soma desse jeito aqui. Elas simplesmente pegam 7 e 8, juntam e não entendem o que está acontecendo. Vamos mostrar um jeito diferente. Vamos falar que o 7 é a mesma coisa que 5 mais 2, olha só. E o 8 é a mesma coisa que 5 mais 3. Eu imagino que qualquer uma consiga somar 5 com 5, sabe que dá 10, né? Então vamos pegar esse 5 com 5, juntou, deu 10. Aí a gente vai pegar esse 2 com esse outro 5, vai dar quanto? Vai dar o 5, né? Que tem aqui, certo? Então se você fizer uma conversão visual,
ou mental, de entendimento representativo dos números, de como que eles são, 7 é o quê? É 5 mais 2. 7 é o quê? É 4 mais 3. 7 é o quê? É 1 mais 6. Né? Você pode brincar com esse número aqui, que é um número fixo, e transformar ele em um negócio mais maleável. Consegue perceber? Se você, dependendo da forma que você transforma o 7, o 8, o 9, o 2, você vai ter um entendimento diferente. Você vai conseguir manipular o número de forma diferente. Você pode agrupar os números, você pode separar os números. É uma brincadeira que a gente vai fazer com as coisas, né? Se você consegue fazer isso daqui, se você faz esse exercício com algumas moedas, quando você era criança, isso daqui, quando você cresce, vai ficando mais claro. Agora, se você não fez isso daqui, vai ficando difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona de qual forma? A gente trabalha com os sentidos para entender as coisas. Quando você vê a árvore, você pega a imagem geral daquela árvore, mas consegue compreender que isso daqui não é uma árvore não é assim, mas a gente entende o símbolo, né? E a mesma coisa com os números. Isso daqui é um símbolo, mas o que esse símbolo significa? Quem é ruim em matemática, isso daqui não significa nada. Quem é bom em matemática consegue perceber que isso daqui é o quê? São 5 moedas. Dessas 5 moedas, você pode fazer o quê? Você pode falar que são 4 moedas mais 1. Você pode passar essa moeda para cá, falar que é 3 mais 2. Você pode falar que é o quê? É 1 mais 4. Não dá para fazer de outro jeito, né? Percebe? Ó, só tem 2 opções. 1 mais 4 e 2 mais 3. Né? Então, conforme você vai fazendo esse trabalho, você vai melhorando o seu entendimento. Se você achar que é bobagem isso daqui, você pular isso daqui, garanto para você, lá depois você vai errar umas coisas bestas e aí vai ser culpa disso, porque você ficou com preguiça de brincar com moeda, tá bom? Vamos fazer agora um outro exercício de soma aqui. 78 mais 6. Quanto que dá 78 mais 6? Consegue fazer de cabeça, sem ter que escrever? Cadê? Sem ter que escrever num papel e fazer assim, ó. Sem fazer isso daqui, consegue fazer essa conta? Né? Então, se você está entendendo a aula até agora, você vai conseguir. Por quê? Olha só, o que é 6? 6 a gente pode dividir aqui ó, em dois grupos. Ó, 4 e 2. Tá? 8 é o quê? Falta 2 para fechar 10. Opa, fechou 10 aqui. Ou seja, esses 10 números aqui, o que vai acontecer com eles? Né? A gente pode trocar essas 10 moedas por uma de 10. Cadê? Por uma dessa daqui. Ok? Então vai dar 80. 80 e quanto? 84. Olha quanto que sobrou. Né? Então é uma coisa que é praticamente assim, é como se você estivesse mexendo com as moedas para você fazer a soma. Você consegue fazer contas de cabeça, então, e eu acho que é obrigação do aluno conseguir fazer somas de cabeça. Quanto que dá, né? Por exemplo, 77 mais 26. Faz aí de cabeça, quanto que dá? Como que você consegue manipular esses números? O que acontece com eles? Dá quanto? Dá 103. Como que a gente fez isso? O 6, pega o 3 e empresta para o outro lado. Vai dar quanto? Vai dar 80. Ficou 80 mais 23. Dá 103. Fácil, né? Por quê? Porque a gente está visualizando isso daqui, entendeu? Está fazendo sentido os números. Vamos para a próxima parte. Depois que a gente aprendeu a somar, e também, de certa forma, a gente aprendeu a subtrair, né? Porque subtrair é só tirar as moedas. A gente vai falar disso melhor na próxima aula. Mas vamos pular logo para a multiplicação e para a divisão, porque faz sentido aqui nesse contexto. Quando você tem o número 9, imagina que você tem o 9. A forma como ele está representado aqui não está muito legal, por quê? E esse um cara sobrando aqui? O que é esse cara aqui? Né? Tá perdido ele. Consegue perceber que não faz muito sentido? O que a gente está falando aqui é basicamente o seguinte. A gente está falando que aqui a gente tem 2 vezes 4, que dá 8, mais 1, né? Então a gente tem 2 vezes 4 moedas,
mais um sobrando, que dá 9. Se a gente pegar e reorganizar essas moedas assim, ó, pega esse cara aqui, passa para cá, pega esse cara e passa para cá. Não ficou mais bonito? Não ficou mais visual essa organização? 9, né? Tem quanto aqui? 3 vezes 3 igual a 9. A gente pode pegar e agrupar de 3 em 3 de várias formas. Eu fiz de um jeito diferente lá, né? Eu fiz como se fosse um triângulo. Cadê? Você pode agrupar de 3 em 3 assim. Você pode agrupar de 3 em 3 de várias formas, né? Conforme você vai preferir. Eu gosto de imaginar o 3 como se fosse um triângulo, né? Então aí você tem um 9 aqui. Tá? Então essa organização é basicamente o que é a multiplicação. Multiplicar e dividir é o quê? É você pegar um número e você agrupar em quantidades fechadas. Então, por exemplo, vamos brincar mais aqui. Vamos fazer uma brincadeira. Pensa no número aí. Vamos pensar no número 16, né? Então tem 4. Como que a gente pode fazer o 16? 8. Opa. Caramba, tá bugando o negócio. Aqui vai ter 12. Né? De novo, 16. Quanto que é 16? 4 vezes 4. Né? Não fica bem visual você começar a entender os números desse jeito? Quando você pensa no número, você sempre tem que pensar assim: como que eu posso destrinchar esse número? 16 é o quê? A gente pode falar que é 15 mais 1, por exemplo. Vamos passar essa moeda para cá, passa para cá, passa para cá. Deu 3 vezes 5 mais 1. Né? Para que isso é importante? Cara, isso é muito importante na matéria de fatoração. Isso é muito importante na hora que você vai fazer equações. Isso é muito importante lá para frente. Você conseguir enxergar um número de diversas formas. Né? 16 é o quê? 2 elevado a 4. Quarta potência. O que é 2 elevado à quarta potência? Vamos desenhar. O que é 2 elevado à quarta potência? É 2 ao quadrado 4 vezes que está acontecendo. Né? Então você tem 2 ao quadrado elevado à quarta potência. Está acontecendo 4 vezes. Certo? Então, conforme você ilustra, você representa os seus números, você começa a entender melhor eles. Esse aqui é o primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui no nosso curso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, espero que vocês apliquem isso. Então, qual que é a próxima atividade? Vocês vão pegar as moedas que vocês separaram, eu sei que vocês separaram, e vocês vão começar a brincar com elas, vocês vão começar a organizar, por exemplo. Organiza o número 11, tá? Separa ela em diversas formas. Pensa no número 15. Pensa no número 8. 8 a gente já fez, né? Muito fácil. 21. 24, né? Pega os números da telecena e brinca em cima, tá? Não tem nem por que eu passar os números, porque você vê que qualquer número que você for pegando pela frente, você pode fazer esse exercício. Vamos fazer por exemplo, 11. O que é 11? É 10, né? Ou seja, 2 vezes 5 mais 1, ok? Se você ficar o dia inteiro tentando pensar em uma forma de organizar para dar certo, não vai dar certo. Ou seja, nenhum número multiplicado por nenhum número vai dar exatamente 11. O que isso significa? Né? Olha só o que a gente acabou de descobrir. 11 é o tal do número primo. Você acabou de descobrir o que significa número primo. Significa que você não consegue organizar em linhas e colunas. Sempre vai sobrar algum número, tá? Ou sempre vai faltar algum número. Beleza? Se tiver se a gente conseguir separar em duas linhas, o que significa? Que é um número par.
Se você conseguir separar um número em 3 linhas, que nem é o número 15, significa que é um número ímpar. Legal. Né? Se você conseguir separar em 2 colunas e você conseguir dividir em 2 de novo, como que é o caso do 8, você separou em 2 linhas. E agora você vai separar em 2 grupos de novo, é divisor de 4, né? Tá na família do 4. Entende? Então, conforme você vai brincando, você vai descobrindo outras matérias aqui dentro. Pares, primos, conjuntos, coisa que a gente vai falar lá pra frente, beleza? Mas eu já tô dando aqui um spoiler do que a gente vai ver e o que a gente vai fazer. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre números negativos. Aqui a gente só falou sobre números inteiros, positivos, né? Inteiros positivos, isso. Inteiros positivos. Agora a gente vai falar sobre os negativos na próxima aula. Você vai entender como representar esses números e como fazer contas, para você não errar mais sinais. Então, se preparem e assistam. Caso vocês gostaram dessa primeira aula, o que vocês têm que fazer? Tem que se inscrever no canal para receber a notificação da próxima aula. Você tem que procurar a lista onde tem todas as aulas desse nosso curso e deixar um like aí, deixar uma colaboração com um like, com um comentário, para que esse vídeo propague melhor, para o YouTube começar a gostar dele, para o algoritmo achar que ele é um vídeo bom, porque aí mais pessoas vão conseguir chegar até aqui e o canal cresce mais, tá certo? Então, obrigado por quem assistiu até aqui e bora!